Olá, tudo bem? Eu gostaria de colocar algo para você que eu acho que é muito importante neste momento, que as pessoas têm feito muitas perguntas, muitas pessoas têm questionado o que momento é este, o que está acontecendo com o mundo. E eu sei que muitos já falaram algumas coisas acerca deste momento. Eu gostaria de trazer, na verdade, uma palavra bíblica e aquilo que o próprio Jesus falou a respeito deste momento. Nós temos, na verdade, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, temos Jesus fazendo ali um sermão escatológico. Quando nós falamos de escatológico, falamos então das últimas coisas. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, dos acontecimentos, então, que acontecem antes da vinda do Messias. Bom, um correspondente do Evangelho de Mateus 24 é o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que começa a partir do versículo de número 7. Mas eu quero ler o versículo de número 11. E neste versículo de número 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu estive olhando, na verdade, para ver se outras Bíblias trazem também esta tradução de epidemias. Dei uma olhada nesta Bíblia, que é a Bíblia judaica. Uma Bíblia judaica é traduzida então para o português. Nesta Bíblia, na mesma passagem, está escrito epidemias. Então corresponde com o que nós temos escrito então na Bíblia revista e atualizada. Bom, nós temos também, eu dei uma consultada também no Novo Testamento grego analítico, e aqui aparece uma palavra nesse texto que corresponde, que é traduzido por epidemias, uma palavra que eu já escrevi aqui. É esta palavra, loimos. Loimos. Então, loimos, o dicionário normalmente apresenta como peste, desgraça, e apresenta também como doença contagiosa, epidemia. E isso é Lucas capítulo 21, verso 11, loimos. Interessante, porque essa palavra loimos eu coloquei aqui no singular. É como ela aparece normalmente no dicionário. E lá em Lucas 21, verso 11, ela no plural está escrito então loimoi, ou seja, epidemias, pestes, desgraças, doenças contagiosas. Na verdade, Jesus disse que viriam terremotos, epidemias e fome sobre a face da terra. Esse versículo que diz isto é, na verdade, um versículo que está inserido no capítulo 21, e esse capítulo 21 fala sobre o princípio das dores. Então, se nós perguntássemos assim, onde é que nós estamos no tempo da revelação bíblica? Nós estamos, então, no capítulo princípio das dores. Um outro detalhe, nós não sabemos qual é, na verdade, a parte deste capítulo que nós estamos. A coisa é certa que nós não estamos no início do princípio das dores, mas nós estamos provavelmente no meio, possivelmente não no final, não sabemos, mas provavelmente no meio deste capítulo do princípio das dores. Não sabemos quanto tempo este capítulo
levará, quanto tempo ele ainda terá, quanto tempo ainda vai durar. Pode ser que nós estejamos muito perto do final dele. O certo é que nós estamos naquilo que a Bíblia diz de princípio das dores que Jesus falou. E esse princípio das dores não começou com Covid-19. Na verdade, o que nós estamos presenciando agora é parte, então, deste capítulo. E eu gostaria de chamar sua atenção, porque, como eu disse para você, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas é um correspondente do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E quando você olha para Mateus capítulo 24 e você dá uma olhada, por exemplo, no versículo de número 24 de Mateus 24, lá está escrito assim, lá está escrito bem assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que eu quero chamar a sua atenção é que, na verdade, antes de aparecer o Covid, já apareceram muitos profetas, falsos profetas e também falsos cristos. Por exemplo, nós já vimos antes o Henrique Cristo, o Reverendo Moon, o José de Miranda, um Cristo agora, que um falso Cristo na verdade na Rússia, e também existe também outros espalhados por aí. Isso significa que nós estamos neste capítulo do princípio das dores. É muito interessante porque a presença desses falsos cristos revela a veracidade da palavra de Deus. Um outro detalhe muito interessante é que Jesus não falou só sobre falsos cristos, mas ele falou também de falsos profetas. Eu não sei se você tem observado, mas no nosso tempo, aliás, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, tem aparecido muitas pessoas dizendo que elas são profetas. A África está cheia de profetas. Outras partes também, da América do Norte, América Latina, pessoas que estão pregando e elas dizem: é o profeta fulano de tal. Sabe, isso é um indicativo, então, da seriedade, da verdade, da palavra de Deus, então, em relação ao nosso tempo. Falsos cristos, falsos profetas e também epidemias. Eu gostaria que você observasse bem. Esse período chamado princípio das dores é, na verdade, um período que antecede a grande tribulação e antecede, na verdade, o juízo de Deus, o derramar da taça da ira de Deus. Eu posso entender e perceber com você que esse princípio das dores é um princípio, aliás, é um tempo para nós, na verdade, refletirmos e pensarmos sobre o que nós temos feito com a vida. Nós vimos uma humanidade sem parar, uma humanidade blasfemando de Deus, uma humanidade defendendo ideologia de gênero, uma humanidade defendendo o ateísmo, o marxismo dialético, e as pessoas vão negando Deus. Tudo isso faz parte deste tempo. Sabe por quê? A própria Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam blasfemadores, soberbos. A Bíblia diz que eles seriam
homens, na verdade, insensíveis. Nós estamos vivendo este tempo. É o princípio das dores. Jesus disse, e por aumentar a iniquidade. A iniquidade é o pecado, a rebelião. A palavra iniquidade, anomia, tem o sentido não há lei. Ou seja, ninguém manda em nós. Ninguém diz para nós como deve ser feito. Ou seja, o homem, na verdade, se volta contra o próprio Deus. Então, concluindo o que Jesus disse, ele disse, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos em um tempo sem amor, sem misericórdia. Vivemos em um tempo que, na verdade, a terra geme, clama, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu gostaria de dizer para você, sabe, este tempo, esta pandemia, ela é de algum modo um instrumento para que as pessoas se arrependam em todos os lugares, para que as pessoas, na verdade, se voltem para Deus, para que as pessoas arrependam-se dos seus pecados e se volte para o Senhor nosso Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar a face do Deus vivo, é tempo de se colocar então diante do Senhor. E eu gostaria de dizer a você, reveja a sua vida, reveja o que você está vivendo, reveja a sua posição diante de Deus, reveja quais são os valores que estão dentro de você. Outro detalhe, é tempo das pessoas receberem a graça de Deus. Jesus veio para que as pessoas, de fato, arrependessem dos seus pecados. As pessoas se voltassem, então, para Deus e buscassem ao Senhor verdadeiramente e de todo o seu coração. Você pode estar numa cama de hospital neste momento, está me ouvindo, está me assistindo, então faça uma oração de arrependimento, entregando sua vida a Jesus Cristo e colocando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Entre numa aliança com Deus através do sangue de Jesus. Você que está no trabalho, você que está, talvez, em sua casa. Então, faça isso. O Deus eterno chama a terra ao arrependimento. O Deus eterno chama a terra a se arrepender. Um abraço, que Deus te abençoe e que haja de fato arrependimento sobre a terra. Peço a você que compartilhe este vídeo, passe para muitas pessoas, para que elas então entendam essa passagem das Escrituras e o que a palavra de Deus diz. Um abraço, até o próximo vídeo.